Confirma que tá gravando essa bagaça aí, hein? Confirma que esse negócio tá funcionando, hein? Pensamentos de traição e abandono, medo excessivo da perda da pessoa, causando até um mal-estar físico, sabe? Aquele incômodo, uma busca constante de pistas, evidências que indiquem qualquer possibilidade de traição, uma análise dos pensamentos, dos gestos, das atitudes que a pessoa que está do meu lado tem, violação da privacidade do outro, controle excessivo do dia a dia da outra pessoa. Se você se identificou com alguns desses sintomas, você anda muito ciumento, viu? Precisamos conversar. Fica no vídeo que a gente vai entender como tudo isso funciona. Vem comigo. Ciúme é um tipo de sentimento, uma emoção bastante complicada de se falar, né? Ele é um pouquinho complicadinho de se entender também, tá? Mas de uma forma geral, ele está muito relacionado a uma baixa autoestima ou uma insegurança muito grande, um medo do abandono e da rejeição que esse indivíduo traz dentro de si, que faz parte da história dele e que ele transfere para o outro, né? Então, quando você se pegar percebendo comportamentos excessivos em cima de outra pessoa, seja relacionamento amoroso, familiar, social, ou até mesmo a nível profissional, precisa perceber onde na sua história essa criança está dominando, porque ela está trazendo lá de trás seus medos, seus traumas, aquela sensação perfeita do medo do abandono. Afinal de contas, o ciúme exagerado, ele traz muita característica da criança, né? A criança é ciumenta, ela quer o pai e a mãe só para ela quer o brinquedo só para ela quer os amiguinhos só para ela, né? Então perceba que ela vai ter esse controle. Por quê? Porque ela não acredita que ela é capaz de fazer com que alguém queira estar com ela pela autoestima fragilizada que a criança naturalmente vai ter. O problema é que essa criança cresce. Se isso não for trabalhado nela, fica registrado informações de que ela ainda permanece naquela condição. E aí a gente chega a adultos transferindo para essas pessoas que estão ali se relacionando conosco uma necessidade muito grande de ter sempre comigo, como se ela fosse posse, minha propriedade, tá certo? Então é nesse momento que a gente precisa perceber até que ponto isso está sendo saudável e até que ponto isso está sendo patológico ou tóxico, tudo bem? Entendam que nós temos não é uma porcentagem, mas uma dosagem natural, né, de ciúme que é saudável. Tá? Dentro ali que a gente pode ter num relacionamento, né? Aquela saudade, aquela vontade de estar junto com a pessoa, o que ela tá fazendo, mas algo saudável. Quando você começa a investigar, a querer saber as coisas, a querer controlar, como se aquilo fosse uma propriedade sua, isso já é uma coisa mais patológica, é uma coisa mais obsessiva e ela vai aumentando de grau, tá? A nível de levar a pessoa a cometer até sérios comportamentos, como até levar à morte, como alguns casos que a gente conhece aí a nível de mídia, né? Onde casais, um acaba matando o outro pelo ciúme descontrolado, ou seja, obsessivo daquilo, tá? Lembre-se que é a sua criança que está com medo de ser abandonada e rejeitada, né? Então, um ponto importante é, primeiro, perceba se essa pessoa em algum momento te deu motivo para que você de fato tenha ciúme dela. Se você não tem motivos reais para ter ciúme dessa pessoa, se ela nunca te deu nada concreto para que você se comporte daquela forma, comece a repensar esse comportamento. Tudo bem? Uma outra coisa importante é, pergunte para você mesmo o porquê que você tem esse comportamento de ciúme, porque a tendência é você ter esse comportamento com todas as pessoas que se aproximarem de você de alguma forma, tá? Então, a tendência é você ser ciumento em muitos contextos, não só no amoroso, por exemplo. Você vai ter um ciúme sutil de amigo, de parentes e, de repente, o mais evidente no relacionamento amoroso. Se pergunte primeiro, da onde vem essa emoção? Por que você está agindo desse jeito? E por que você tem tanto ciúme? E é aí que você vai começar a perceber que ele está relacionado à sua baixa autoestima. A sua autoestima provavelmente neste momento está fragilizada, né? Existe aí uma insegurança muito grande, um medo muito grande, talvez subjetivo do abandono e da rejeição. Então é como se a pessoa ela acreditasse que ela não é capaz de fazer com que o outro queira estar com ela e por isso ela precisa controlar para ter certeza que ele vai estar ali. E isso não é um relacionamento saudável, tudo bem? Primeiro passo, trabalhar a autoestima.
Terapia, vai pra terapia. Faz bem, é o amor por você. E quando você tiver com a sua terapia em dia, suas emoções equilibradas, trabalhando a ressignificação dessa história, controlando um pouco o ciúme, o descontrole emocional dessa criança que vive em você, começando a se amar, a sua segurança, a sua autoconfiança, ela vai entrar num equilíbrio tão fantástico que você não vai precisar controlar o outro para ter certeza que ele tá com você. Simplesmente vai ser uma troca saudável, onde um vai estar com o outro por uma escolha e não por uma posse, tudo bem? Então, quando você está entrando num relacionamento, o ideal, tá? Ou se você já está nesse relacionamento e você agora está cansado desse ciúme, seu parceiro, sua parceira também está de saco cheio porque é sufocante e acaba se tornando um controle tão compulsivo, obsessivo em cima do outro, que você tira o direito, a privacidade, a vida, a particularidade, a individualidade dessa pessoa. E isso não é nem um pouco gostoso. Imagine se fosse o contrário, se fosse com você. Como é que você se sentiria? Vamos trabalhar a empatia, galera. É muito importante isso, tá? Então, dentro de uma relação, sempre deixe 3 coisas claras. Primeiro, deixe muito claras as suas intenções nessa relação. Quando a gente está com a autoestima equilibrada, a gente sabe muito bem o que quer, né? Então, senta com a pessoa que você vai se relacionar e diga para ela exatamente o que você deseja. Na sequência, trabalhe confiança nessa relação. Uma vez que você escolheu estar nesse relacionamento, dê um voto de confiança. Até que a pessoa prove o contrário para você, você vai ter que dar esse voto de confiança. É muito importante, porque viver num relacionamento que você não consegue confiar e tem que ficar ali monitorando a pessoa o tempo inteiro, não é saudável. Você não tem tempo para olhar para mais nada, muito menos para você. Você perde a sua individualidade, a sua própria vida também, né? Então, viver num relacionamento pesado, tóxico desse, não faz bem para ninguém, tá? Então, se você está na relação, dê um voto de confiança para a pessoa, tudo bem? Pisou na bola? Tchau. PT saudações, a fila anda, né? Eu confio em mim, sei que tem outras pessoas e eu vou ser feliz de outro jeito então. Vou seguir meu rumo. Mas não se permita ficar ali querendo ter alguém por uma questão de posse, tá? Isso não é saudável. E o terceiro e último passo importante, que também é muito legal vocês trabalhar dentro da relação ali, quando sentar com a pessoa para conversar. Não viva no passado. Ah, mas eu venho de um monte de relacionamento de traição. Meu pai e minha mãe viviam um relacionamento abusivo e de traição. É essa história que você vai trabalhar lá na terapia, né? Porque sim, ela interfere totalmente nesse seu comportamento. É lógico que ela vai trazer aí muitas crenças internas que fazem você ter certeza que você vai viver algo parecido. E não necessariamente precisa ser assim. Mas a sua mente acaba te mostrando uma realidade que é só sua, né? Ela não é real. Só que aí o outro acaba pagando o pato. Então, se desprenda do passado. Dê um voto de confiança. Olhe para essa pessoa e fale, ele não é como os outros. Eu vou dar um voto de confiança. Deixe muito bem claro isso para ele. Eu venho de uma história de que eu vivi alguns traumas, né? E eu vou te dar um voto de confiança e tá tudo certo. Vamos tentar junto? Vamos. É isso que você quer? É. E vamos lá tentar, tá certo? Então, traga leveza na relação, seja o relacionamento amoroso, familiar, ou de amizade, profissional. Traga a vida na leveza, tá? Não queira controlar o outro. Ninguém é propriedade de ninguém. Somos seres humanos, únicos, indivíduos particulares, que temos nossas próprias características e habilidades. E respeitar o espaço do outro é ter uma relação saudável, tudo bem? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o likezinho, aquele joinha bem legal, compartilha, comenta, peça novos temas, não esquece de compartilhar com aquele amigo, com aquele parente, com aquela pessoa que você sabe que está precisando muito aprender a controlar o excesso do ciúme dele, porque ele está só prejudicando a vida dele, porque excesso de ciúme normalmente traz aí tiro no pé, relacionamento vai pro saco, porque ninguém aguenta ficar muito tempo preso sendo sufocado por outra pessoa, tá certo? Um beijo, e se vocês quiserem saber como tudo isso funciona, só vem comigo.